Ora, muito boa noite. Boa noite, aqui já é de noite. Isto em Portugal, já estamos ao final da tarde. Portanto, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal da 3D CAD. Ao final da semana, portanto, às sextas-feiras, optamos por fazer aqui um direto com algo que esteja em destaque e que gere impacto na indústria dos moldes ou dos polímeros, e procuramos trazer sempre convidados especiais que acrescentem mais-valias e que nos tragam novas perspectivas, novas visões sobre esta nossa indústria e o nosso dia-a-dia. Antes de passar a palavra ao nosso convidado especial, quero só relembrar que hoje terminam as inscrições para se poder inscrever num curso. Agora surgiu. Portanto, para alavancar os seus conhecimentos em projeto de moldes. Portanto, é uma excelente oportunidade para que possa entrar em 2022 muito mais otimista e muito mais autónomo, já que estamos a falar de um programa de formação que engloba 27 anos de conhecimento e que está ali à mercê do mercado e à mercê das pessoas que querem evoluir nesta área de projeto e concepção para moldes. Portanto, voltando então ao nosso direto, temos David Vieira, portanto, a responsável da TEBIS aqui de Portugal, e portanto, para nós é um enorme... Responsável comercial, apenas sou comercial, não sou responsável da empresa. Peço desculpa. Exatamente, responsável comercial da TEBIS Portugal, e portanto é uma honra enorme e a quem eu desde já agradeço o facto de ter aceito o nosso repto e o nosso convite para poder estar aqui connosco neste direto. Portanto, David Vieira, boa tarde, bem-vindo e muito obrigado. Boa tarde, João, obrigado por me teres convidado. Já lá vão alguns tempos que a gente não nos conhecemos. É sempre bom poder colaborar contigo. Infelizmente, os meus conhecimentos de desenho de moldes estão muito por baixo. Acho que só sei desenhar uns cubos e uns quadrados, mas pronto. Excelente curso. É um excelente curso e faz-nos às vezes até falta para entendermos o que nós apanhamos na produção. Nós já colaborámos no passado na área do CAD, agora a minha vida levou-me, digamos, à área do CAM. Só uma correção, tu disseste responsável comercial, eu sou só responsável por mim próprio e nem sempre. Nem sempre. A minha mulher diz que muitas vezes nem sempre, com os miúdos, então às vezes consigo ser pior que eles, mas pronto, correção feita. Antes de mais, desejar uma boa tarde a todos os espectadores e ouvintes que estejam em direto e, posteriormente, que estejam a acompanhar o canal. Hoje a minha ideia, e a convite do João, era falar sobre um tema relativo à indústria dos moldes e afastar um bocadinho, porque o João já é mestre nesta área da parte do desenho e do projeto, e falar um bocadinho sobre a produção e falar um bocadinho sobre alguns desafios que estão associados à produção, nomeadamente ao custo de produção de um molde. Eu não vou ensinar, hoje a minha ideia não é ensinar as pessoas a orçamentar moldes, nem fazer nada, nem falar sobre nada disso. Eu vou falar humildemente sobre uma ferramenta de CAM, meramente CAM, mas com digamos, uma particularidade especial. Eu trabalho numa empresa que se chama TEBIS, é uma empresa alemã, que eu vou passar a apresentar. Não sei se, João, posso já compartilhar. Correto, plenos poderes para compartilhar o ecrã. Muito bem. Pronto. Não sei se estão a ver já o PowerPoint. Espetacular. Ferramentas. Soluções de processo para a indústria. E aqui o nome processo diz um pouco, ou começa a revelar um bocadinho do véu do que é que nós somos, mais do que uma ferramenta de CAM, ou uma mera ferramenta de CAM que transforma digamos, um artigo ou um artigo digital em código de máquina. Nós fomos um bocadinho mais à frente e falamos em termos de processo, e eu explicarei mais à frente o que é isso, o processo. Para explicar um bocadinho a TEBIS é uma empresa tecnológica na área do CAD-CAM e do MES, da parte da gestão da produção, ligada às áreas essencialmente das ferramentas moldes e ferramentas de estrampagem, bem como a área do desenho industrial, a outras áreas como a aeronáutica mais recente e a produção em série de peças. Eu vou só reforçar que estamos a falar de uma ferramenta de excelência. Ok? Sim. Para mim mas aí eu sou suspeito em o falar. Nós crescemos ou nascemos já há cerca de 30 anos, uma grande escola foi a BMW, nascemos praticamente num desafio lançado pela BMW, mais ou menos na altura que nasceu a Dassault. Essencialmente somos uma empresa familiar,
estamos localizados a nível mundial, essencialmente numa estrutura de distribuição direta, ou seja, nós somos, em Portugal, temos uma sucursal que é também em Citebis, como é a Espanha, como é a França, como é o Reino Unido. Só nas geografias mais orientais recorremos a alguns distribuidores, isto porque a questão do Tebis está muito assente, o software Tebis está muito assente na relação entre cliente e fornecedor, ou seja, nós não somos uma empresa, ou o nosso software não está orientado para a venda do pacote, instalação, autoinstalação, autoaprendizagem e autossuporte. Nada disso. Nós estamos mais vocacionados para criar e suportar o cliente em desafios mais exigentes e que requeiram intervenção e que requeiram suporte do fornecedor. E é aí que nós, a nível mundial, creio que isto dito por várias revistas da especialidade, conseguimos ter o melhor suporte a nível de CAD/CAM do mercado. Isto não sou eu que digo, digamos, as empresas que dizem. Todo o desenvolvimento, empresas de comunicação, todo o desenvolvimento é feito na Alemanha, essencialmente na Alemanha, não temos desenvolvimento no outro lado, fora, noutras geografias, todo o desenvolvimento é feito pela Tebis, toda a ferramenta é desenvolvida de raiz e controlada por nós. Nós não subcontratamos código, não subcontratamos desenvolvimento, tem vantagens, tem desvantagens, tem vantagens a nível de controle de qualidade, tem vantagens a nível de confidencialidade, tem desvantagens em termos, provavelmente, de ciclo de desenvolvimento, que poderemos não ter, digamos, um ciclo tão entusiástico quanto às vezes as empresas pensam que querem, mas depois na realidade temos ainda muito caminho a explorar, muita coisa que em Portugal ainda não foi feita e que todos os dias estamos a aprender. Em termos de clientes, portanto, tu falaste bem, portanto, que estão mais, se calhar o vosso core business está ligado um bocadinho então aos processos CAM, portanto, à importação sim, dos essencialmente ficheiros. CAM. Nós temos 3 vetores, nós lá vamos, em termos de organização. Nós somos uma empresa quase familiar, ou seja, é detida ainda por Dr. Riflas e Dr. Thomas Vereda, que são os fundadores originais. Portanto, mantemos-se ainda completamente independentes, não temos qualquer fundo por trás, não temos qualquer outro capital externo que não sejamos só nós. Portanto, somos completamente autónomos e independentes para desenvolver o produto, não temos nenhum governo por trás, não fornecemos qualquer indústria militar de base, de raiz, uma das premissas, digamos, da direção, não fornecer esse tipo de indústria. Tudo o que é automóvel, tudo o que é aeronáutica, tudo o que é Estamparia, estampagem, nós teremos estamparias, nós temos lá a nível mundial, tudo o que é marcas automóveis são, digamos, nossos clientes diretos. Eu por acaso estava aqui, falta-me aqui um slide. Falta-me aqui um slide em termos de clientes, mas praticamente toda a indústria automóvel, todas as marcas trabalham com Tebis. Essencialmente, para não dizer a 100%, tudo o que são ferramentas de estampagem, tudo o que é chaparia, passa por Tebis. Muito do que é a forma automóvel, e em termos de CAD, tudo o que é a forma automóvel, em termos de design, a transferência que nós vemos aqui na parte do model making, nesta área do model making, dos desenhos dos clay models, os chamados clay models, em que nós fazemos o desenho industrial, ou é feito o desenho industrial, e depois a passagem matemática para as formas puras para maquinação, muito do que é tocado por mão humana passa também pelo Tebis. Ao contrário que as pessoas pensam, nós não somos meramente apenas um CAM, temos fortes valências na área do design industrial, em termos de digitalização inversa e de processamento de superfícies de alta qualidade. Temos uma forte componente da qual fornecemos não só tecnologia como também serviços, quer a indústria automóvel, quer outro cliente do lugar. Ok. Mais valias que tu destacas no software? Pronto. Em termos de
já agora desculpa lá, em termos de clientes, praticamente nós estamos, era isto que eu queria te mostrar, peço desculpa, estava aqui, baralhei-me um bocado, fiquei nervoso com a tua presença. Em termos... Epá, eu não incomodo, Não. Eu estava aqui a meter Em termos de presença, praticamente, como vocês podem ver, nós estamos praticamente em tudo o que é indústria automóvel, vários clientes também grandes moldistas e não só, e fornecedores de matérias-primas e não só, a nível dos moldes, é uma área que praticamente estamos à vontade, também a nível internacional, vemos aqui um ou outro cliente nacional também cliente Tébios, aqui e noutras geografias também, temos um bocadinho uma solução, digamos, para toda a gente na parte dos moldes. Perguntavas-me em termos de forças e porque é que o cliente ou um cliente vem até ao Tébios. Bem, o Tébios é um produto, ou uma suite de produtos, destinado temos 3 vetores de produtos. Um primeiro produto que se nos separa logo à partida, digamos, de uma concorrência tradicional de software house, tem a ver com um produto de consultoria industrial. Ou seja, nós começamos por fornecer a parte do CAM, a parte do processo, perceber e entender, numa altura em que começava a escassear na Alemanha o talento, e uma das questões que nos abordavam era como reter o conhecimento da empresa dentro da empresa, e uma vez que as pessoas que tinham esse conhecimento começavam-se a reformar e levavam consigo o conhecimento. E como é que nós conseguíamos transferir esse conhecimento para novas pessoas, para novos formandos, não havendo aqui uma quebra, uma disrupção, como tornar esse conhecimento rapidamente acessível e permitir essa nova mão de obra com mais energia e jovialidade, tirar partido e capitalizar essa formação que já existe. Portanto, logo desde já há cerca de 30 anos, que foi-nos exigido, entre aspas, ou lançado o desafio de fazer uma automação de processo e pensar o CAM não só como uma ferramenta de transformar algo em código de máquina, mas olhar para o processo da empresa e transformar os processos, perceber como é que as coisas se devem fazer na empresa, como é que elas podem ser feitas e repetidas de uma forma consistente e segura. E aí nasce, digamos, a grande diferença do CAD e do CAM, do Tébios para outros CADs CAMs, ou seja, nós não somos uma mera ferramenta de CAM, somos uma ferramenta de processo. E aí nasce uma grande questão que muitas vezes o cliente, como qualquer um de nós, tem dificuldade de olhar para si próprio. E precisa muitas vezes de uma ajuda, de uma visão externa de alguém que lhes diga e que o acompanhe em termos de processo, que o analise e que o identifique exatamente quais são os processos onde o cliente realmente tem mais valias e está mais capacitado e aonde ele é mais deficiente e quanto é que isso lhe custa ao ano. Ou seja, os nossos serviços de consultoria industrial não só identificam onde ele perde dinheiro e aonde está a perder dinheiro, como conseguimos fazer um benchmark com outras indústrias congêneres, por geografia ou em bolo, e perceber exatamente em 190 pontos normalizados, exatamente um comparativo se o cliente está aquém em termos de preço, está aquém em termos de capacidade produtiva, está aquém em termos de equipamentos, de processos, ou onde é que são a causa raiz da ineficiência e da falta de competitividade do cliente. Uma vez isso identificado, que deveria de começar por aí, que normalmente começa por aí a análise do cliente, nós aí passamos à solução, que é como é que nós vamos tornar esses processos, automatizar esses processos, de forma a permitir uma produção consistente. E eu digo assim, nós há uns anos atrás, passando um paralelo, aqui uma à parte, nós há uns anos atrás, cada vez que, eu ainda sou do tempo, cada vez que havia um casamento, nós íamos à reprografia e mandávamos fazer os convites. E então aquelas máquinas volumosas, eles andavam lá com os tipos, com umas pinçazinhas a colocar os tipos, pensavam, faziam uma prova, faziam 2 provas, faziam 3 provas, depois aquilo vinha, a gente via, não via, gostava, não gostava, aquilo eram ali umas coisas muito complexas, muitas vezes a gente até levava uma coisa para casa, eu não, porque felizmente não sou assim tão velho, não é? Mas muitas vezes as pessoas levavam as coisas para casa e não era bem aquilo que queriam, mas acabavam por se sujeitar porque era o que se conseguia fazer na altura.
Hoje em dia, se nós pensarmos um bocadinho, nós temos equipamentos na empresa do qual nós temos um documento que vai buscar informação a vários lados, conhecimento a vários lados, que compila essa informação e que é rapidamente regurgitada para uma impressora, para que imprime aquilo num papel e ninguém se preocupa se tem o driver correto, se não tem o driver correto, se vai apelar o papel, se não vai, sai a folha, sem grande preocupação. Nós não pensamos nisto. Rapidamente validamos, verificamos e com toda a confiança mandamos alegremente a folha para o papel, a impressão para a folha de papel, sem nos preocuparmos com o que está no meio, que é o processo de produção dessa informação. Aliás, o desafio para não assustar as pessoas a olharem para uma fatura da EDP ou uma fatura de energia para perceberem a quantidade de informação que lá vem, compilada e que é feita em tempo real e que sai, é um processo automático, um modo operandi de fazer, automático, sem grande intervenção humana. Coisa que a tecnologia, há coisa de meia dúzia de anos atrás, ou 10, 15 anos atrás, tornava difícil. E se nós pensarmos na indústria dos moldes, como é que nós pegamos num molde, infelizmente ou felizmente neste caso para ti, João, que é preciso haver alguém que tenha o conhecimento para conceber e fazer engenharia do molde, mas rapidamente nós percebemos que havendo ali boas práticas e percebendo como é que as coisas se fazem, porque é que nós não temos uma tecnologia idêntica que nos permita transferir o desenho digital do molde para a peça, para o aço. E isto, no fundo, o segredo do Tevis é um pouco a maneira, ou começou por tentar fazer essa transição e conseguiu fazer, e consegue-se fazer já com um grande grau de sucesso, e é esse o segredo, digamos, do Tevis e uma das vantagens do Tevis desde há 30 anos. Ou seja, nós somos um pacote, neste momento, em termos de CAD, um pacote de desenho em termos de CAD que não concorre com produtos tradicionais para desenvolvimento de moldes, como o software que tu tens e de outros parceiros, em termos de desenvolvimento de moldes. Nós temos um CAD que alimenta e suporta o CAM, em termos de fecho automático de tampas automáticas de furos, extensão de superfícies, auxiliares, etc. Coisas que são meramente, digamos, acessórias à parte do CAM. Com isto, nós temos clientes que desenvolvem alguns moldes mais simples, ok, mas desenvolvem ferramentas com o próprio Tevis. Quer dizer que se adaptaram rapidamente a estas questões que nós temos na nossa indústria de moldes, que é, às vezes, excesso de peças unitárias, portanto, que é apenas uma peça única, excesso de peças disformes, tanto temos uma pecinha pequena como temos uma pecinha que pesa 2 ou 3 toneladas, ou 10, ou 20, ou 30, e, portanto, o Tevis, nesse aspecto, consegue se adaptar facilmente a qualquer Para nós sim, porque é uma questão de processo. Ou seja, para nós, tanto faz ter um furo numa peça de 5 toneladas como numa peça de 100 gramas. O furo é o mesmo. Ou seja, nós temos ali um buraco, como dizia um cliente do Norte, um buraco que vai ter que ser feito, vai empregar uma broca com um determinado processo, pack drilling ou drilling direto, que vai aplicar um processo e que vai ser feito independentemente de onde seja o contexto. E aqui o que é que o Tevis vai fazer? Reconhecer, eu mais tarde vou-vos mostrar como funciona, ele vai fazer um reconhecimento de geometrias, ou seja, vai fazer um reconhecimento de topologias da peça, através desse reconhecimento de topologia vai identificar processos que estão associados à construção dessas topologias, não rígidas, ou seja, eu não tenho que ter uma topologia rígida, ela pode ser vagamente semelhante, não tem que ser exatamente igual, semelhante, desde que haja uma regra ou algo que seja reconhecível e identitário, nós conseguimos perceber o processo de fabrico daquela topologia ou daquele componente e a partir daí criamos, digamos, a maquinação automática do molde. Excelente. Para uma ideia em termos de capacidade de automação, nós em 2,5 eixos, maquinações prismáticas, furações, caixas regulares, não regulares, etc., nós conseguimos uma automatização que ronda talvez os 98%, 99%, às vezes até 100%. Ótimo. Quando chegamos em zonas de 3 eixos, onde já requer mais alguma intervenção humana, 30%, 40% já é um bom número. 5 eixos, 5%, 10%, 15%, às vezes conseguimos fazer. Contudo, também há exceções. Temos clientes que no seu processo de fabrico de produtos
e refere séries que têm séries de 2 peças, grandes séries de 2 peças, ou seja, tem muita peça, muito variada, muito dispar, mas muito semelhante ou algo semelhante entre si, o que causa alguma confusão e que muitas vezes o que torna na empresa alguma inconsistência, porque depende da pessoa que está a programar, sai um aspecto diferente. Para eles era algo crítico, em que uma peça direita sai completamente diferente da peça esquerda, porque foi o programador A a fazer, diferente do programador B, que usou um conjunto de estratégias e de abordagens diferentes, e aquilo que o TEBIS permite fazer é precisamente reconhecer essas formas, recorrer à biblioteca de conhecimento da empresa e aplicá-la sobre a peça e sobre a máquina. Ótimo. O que é que nós temos? Sim, existe toda uma simulação virtual, quer da máquina, quer das ferramentas. Claro. Para isso, nós temos que ter controle sobre as ferramentas, é uma área que é um bocado desafiante para os clientes numa fase inicial. Desafiante, embora nós sabemos todos que na ferramenta também há um grande dispêndio de dinheiro, ou seja, as ferramentas hoje é um utensílio de desgaste bastante caro. E que tem que ser controlado e deve ser controlado. Uma empresa não é rentável se não controlar as ferramentas. Aliás, nós temos alguns parceiros de máquinas de precept, como a Zoller, que, digamos, permite ao cliente controlar exatamente o desgaste ao minuto da ferramenta e a distribuição semi-automática de ferramentas pela produção, mas o essencial é, digamos, o controle da ferramenta e dos parâmetros da ferramenta que tem que ser bem executado. Esse controle deverá ser feito em apoio do fabricante da ferramenta, ou seja, aqui o fabricante também tem que se disponibilizar, e se for um bom fabricante, e o vai fazer com certeza, disponibilizar o suporte de conhecimento e informação dos melhores parâmetros para a maquinação daquele tipo de material. Nós, a partir desse material, ele vai ser colocado numa máquina que chamamos máquina virtual, que numa primeira vista, aparentemente, é tudo idêntico ao que existe no mercado em termos de simulação, mas é um bocadinho mais do que simulação, porque a própria máquina virtual condiciona o funcionamento do campo. Ou seja, eu posso limitar nessa máquina o próprio funcionamento e posso ter toda a segurança de colisão. Aliás, até dizer que eu tenha conhecimento até ao dia de hoje, é a única empresa do mercado que tem um seguro que, em caso de alguma colisão, e infelizmente já tivemos, por culpa nossa, humana e romano, em fases iniciais já aconteceu, em caso de algum problema em termos de CAM, que seja comprovadamente pelo TEBIS, nós assumimos a despesa. Isto excelente. Mostra um bocadinho a segurança que nós temos em termos de segurança. Assumir, exatamente. Essa máquina virtual também tem outras características, para além de toda a simulação e, digamos, todo o condicionamento e macros e automatismos que nós podemos fazer junto da máquina, que no fundo nós podemos programaticamente intervir sobre a máquina, ou seja, nós podemos reprogramá-la fora do contexto de programação de peça, podemos condicionar o seu comportamento, como numa fase inicial nós podemos fazer também o estudo do aperto da peça, offline. Ou seja, eu sem fazer qualquer simulação, eu posso logo posicionar a peça no melhor posicionamento, quer avaliar se o posicionamento que eu escolhi para a peça me vai dar fins de curso ou não de máquina. Se eu coloco muito a uma ponta da máquina e a ferramenta, como é muito longa, não consegue atacar a peça, ou até já aconteceu casos em peças que não são cúbicas, cuja forma geométrica é um bocado estranha e às vezes o cliente arrisca um pouco, e conseguimos simular, por exemplo, colisões de rotação com a peça, colisões com as forras da porta ou com o armazém de ferramentas, tudo é simulado. Ou seja, consegue ter toda a segurança de colocação da peça. Portanto, claro que o TEBIS privilegia o contacto sistemático e contínuo com o aço. E agora, defende-se mais o corte à passagem ou defende-se mais o corte, portanto, mais em Z?
Eu percebo o que estás a dizer. Olha, há várias teorias e anda-se, digamos, para trás e para a frente. Eu já vi, pessoalmente, grandes vantagens em abordagens tipo trocoidal, em que tens um ataque em Z, com grandes Zs, com grandes profundidades, rapidamente, com novos desenvolvimentos a nível de metalurgia, de ferramentas, coisas mesmo absolutamente fantásticas. Tem alguns defeitos, se estivermos a falar em termos de zonas de cavidades, com grandes variações, deixa cristas muito altas, e o reprocessamento ou reacabamento, o recálculo para acabamento, por vezes acaba por ser maior. Por outro lado, eu já vi ferramentas de alto avanço, ainda assim em formas perfeitamente prismáticas, terem grande vantagem sobre o trocoidal. Portanto, não há uma resposta que eu tenha, sinceramente, não. Já formulei ideias várias vezes e várias vezes me enganei, já vi várias vezes, fui obrigado a reconsiderar em comprovativos lado a lado de coisas diferentes. Aquilo que tu estás a falar do contato é também outra vantagem grande em termos do Tebius, que é a eficiência do código. Nós fomos feitos não para uma produção em série, produções em que estamos a desenvolver há anos e anos a mesma coisa e que vamos otimizar e que estamos se calhar ali 3 meses a otimizar, digamos, mecanizado. Não é essa a ideia dos moldes. Os moldes nós temos, os prazos é sempre para ontem, existe a figura normal do prazo, é para ontem. O que requer de um bom campo para moldes é, digamos, a produção de um código o mais otimizado possível. Nunca estamos a falar de uma otimização a 100%, mas o mais otimizado possível. Este mais otimizado possível resulta, digamos, em grandes poupanças ou substanciais 2 dígitos de percentagem em termos de redução de tempos de máquina. Nós falámos há pouco em termos de programação automática, em que o operador consegue, reduzindo o erro e de forma consistente, transferir esse programa para a máquina de uma forma rápida, mas também se não atuarmos sobre a máquina, corremos o risco da máquina, que é um fator de custo bastante importante na produção do molde e de consumo energético, corremos o risco de a máquina estar ad eterno a produzir um molde que não é isso que se quer. E aqui o Tebius tem uma grande vantagem, e já fizemos vários benchmarks, aliás, se algum dos ouvintes quiser fazer, conte connosco, podemos fazer sem grande problema. Os números variam, temos números que às vezes até assustam porque são bastante grandes. Estamos a falar a ordem de grandeza de cerca de 50% de tempo a menos em máquina. Isto é real, validado por várias pessoas, mas se eu tivesse que apontar uma figura de volta dos 20%, 30%, é perfeitamente normal conseguirmos reduzir em operações genéricas 2,5 eixos até acabamentos. Conseguimos fazer, a gente sabe que os acabamentos é mais difícil de reduzir tempos, mas conseguimos facilmente reduzir em 30% em termos de máquina. Isto é muito dinheiro, hoje em dia é muita energia, é muita poupança de ferramenta, é muita disponibilidade de máquina que hoje também não abunda, é muita mais disponibilidade em termos de espaço, porque vamos precisar de mais máquinas para produzir o mesmo, vamos precisar de mais pessoas que também não existem, quer dizer, quando nós começamos a pensar nestas coisas, nós em 3 máquinas ou em 3 equipamentos ganhamos mais um. Ótimo. Tem estado também ligados àquele campeonato do lighting, ou seja, dos prismas? Eu não posso dizer isso porque são informações confidenciais. Uma das razões que muitas vezes os clientes vêm ter connosco tem a ver com a confidencialidade. Posso dizer que trabalhamos em áreas que nem têm nada a ver com o metal e que não têm nada a ver com o molde e que não têm nada a ver com nada. Nem tem nada a ver, praticamente não serão clientes típicos Tebius, nem nada indicia, a não ser a complexidade dos projetos e a complexidade dos equipamentos e dos produtos. Aquilo que eu posso dizer é que da forma como nós trabalhamos desde há 30 anos, e para responder à tua pergunta, nós trabalhamos desde há 30 anos diretamente sobre a superfície. Foi uma opção que nós tomamos, não facilitamos, não trabalhamos sob uma forma poligonizada, ou seja, nós não convertemos por trás em background o artigo do cliente ou o produto a maquinar num STL, o que vai dar uma triangulação e um erro, que depois se vai traduzir numa falta de controle na remoção de material e também uma falta de uma redução de acabamento, para dizer que
genericamente falando, eu tive, ainda há coisa de 2, 3 semanas, tivemos um cliente a fazer testes de acabamento e o cliente ficou de veras impressionado, fez 2 provetos, um com o software dele, outro com o nosso software, e ficou de veras impressionado com a qualidade de acabamento. E estamos a falar mesmo equipamento, mesmo a ferramenta, condições todas iguais. De veras impressionadas com o acabamento. Quer dizer que vocês quase que vão, agora vou exagerar, mas tu vais-me já corrigir, quase que vão desde a relojoaria, desde quase a minúcia, até se calhar à metalomecânica quase pesada. Sim, sim. Embora eu vou dizer que a metalomecânica mais pesada, quanto maior, digamos, a peça, mais vantagens tem o Tébios. Ou seja, é aqui que o Tébios começa a distanciar em termos até de tempos de cálculo. Muitas vezes esse é outro pormenor que o cliente, quando vem ter connosco, tem dificuldade em termos de cálculo, de maquinação, em peças grandes, a fiabilidade do software que muitas vezes se torna instável e nós pensamos, olha, nós daqui a 3, 4 horas vamos ter o programa para colocar na máquina e quando estamos a falar de programas mesmo, peças mesmo muito grandes e a máquina torna-se instável, aí o cliente nota a diferença. Eu, por acaso, eu estou apenas há 3 anos na Tébios, apenas 3 anos, porque para uma indústria, para um alemão, eu sou um rookie júnior, não tenho praticamente experiência nenhuma, e é verdade, mas eu tenho reparado que realmente o cliente fica impressionado em termos, quando compara em termos de cálculo, peças mais complexas e maiores, fica impressionado com a rapidez de cálculo de coisas mais complexas. Também não fazemos milagres, nós não conseguimos fazer um molde de para-choques, fazer o cálculo todo, o acabamento em 2 minutos, mas os tempos conseguimos estar muitas vezes em teste, em fazer programação em tempo real, sem o grande, que às vezes até o cliente pensava que nós trazíamos os programas de casa, e nós estávamos juntamente com a pessoa da ferramenta, eles estavam-nos a dar os parâmetros, nós estávamos a fazer vários testes, a validar as ferramentas, o comportamento da ferramenta, e estávamos em direto em peças quase de relojoaria de alto acabamento, e estávamos quase em direto. Ótimo. Então significa que o tempo de execução no aço, já falaste entre 20% a 30% médio, e o tempo de cálculo, também tens essa também é muito mais reduzido, tens aqui várias variantes, tens a vertente da programação, ou seja, aquilo que o operador despende desde que recebe o artigo até que envia a peça para a máquina, tem 2 vertentes, tem o tempo da interação humana, que nós aí conseguimos chegar às vezes a termos de reduções da ordem dos 80% a 90% reais. Ou seja, nós estamos a falar de peças, eu vou mostrar um pequeno exemplo, peças, tudo o que seja chaparia, 2 eixos e meio, chapas de extração, tudo isso praticamente pode ser programado em automático sem interação humana. Ou seja, entra a peça e sai o programa, é preciso haver a tal definição de ferramentas, etc. Mas tudo isso pode ser feito, digamos, de forma automática. Ótimo. Então, coloca aí a tal imagem. Coisas maiores. Ótimo. Então, ias colocar a tal imagem. Sim, eu não sei como é que estamos, João. Se calhar estamos a chegar... Portanto, mais uns minutos e depois damos... Pronto, então eu vou mostrar aqui um bocadinho o exemplo. Tinhas, acho que um vídeo para colocar. Tenho aqui um vídeo, não era o vídeo, eu peço desculpa, eu tinha aqui uns vídeos, não tenho grande preparação para este direto que eu gostaria de ter, mas tive um problema com a máquina e para trocarem digamos, o ecrã acabaram por me rebentar com o disco rígido. Nós fazemos backups, eu tinha feito backup para tudo, mas só tinha o último backup desde que me trocaram a bateria, que correu bem, mas correu mal aqui. Pronto, nós temos aqui, eu não sei se estão a ver Estamos. Neste exemplo, o que nós temos aqui é um exemplo que está no YouTube, facilmente se pode ver em termos de automação. O que é que o Tébios permite fazer? O Tébios permite carregar a peça, nós podemos ver, há, digamos, logo uma identificação automática de acordo com a definição do cliente de todas as features, com o nome local dado por ele, caixas de furações, de roscagem, que poderá ter auxílio ou não por cores. Se tiver auxílio de cores, permite-nos ir um pouco mais à frente e compreender mais à frente. E eu peço desculpa, isto foi rápido demais. Eu volto atrás.
Pronto, a partir daqui desta definição, nós podemos logo separar e fazer reorganização dessas formas. Portanto, nós temos aqui alguns forroscados que ele identifica logo por diâmetro e profundidade, etc. A cada forma geométrica tem um processo associado. Estas caixas, por exemplo, com furação, tem o processo que é único da empresa. A empresa vai nos transmitir como é que quer que a caixa seja feita, se nós vamos furar primeiro e fazemos a caixa, se fazemos a caixa e depois furamos. Tudo isto digamos, adaptado à realidade da empresa, aos equipamentos da empresa e ao tipo de processos e equipamentos, ou vários equipamentos, ou seja, é possível eu ter, digamos, várias bibliotecas de processos. Por exemplo, vou dar um exemplo em um equipamento que tem refrigeração interna e que me permite usar, por exemplo, uma broca de metal duro e que me vai alterar o processo de furação de forma completamente diferente para uma máquina que não o tem, que vai utilizar um ciclo de pack drilling e que vai demorar muito mais tempo e que acaba por andar ali a roer por passagem, a furar por passagem e que demora muito mais tempo. Tudo isto, digamos, é atribuído de forma automática e de forma em tempo real pelo programador ou, em extremo, e temos clientes que assim o fazem, pelo próprio operador com segurança. Ou seja, o Tebis permite a programação em contexto de sala, em que um programador experiente, define quais as estratégias e a melhor forma de executar a peça, e depois o operador, que está junto da máquina, escolhe naquele momento a máquina que está livre, se não tiver a terceira componente de gestão e planeamento de produção da qual nós temos, repara que tem a matéria-prima, tem o programa para correr na máquina, rapidamente chama o programa, consegue corrigir o comprimento de ferramenta, fazer ali algumas alterações e fazer o pós-processamento em segurança para aquele equipamento. Ótimo. Quer dizer que é uma ferramenta bastante, desculpa interromper, uma ferramenta bastante completa que depois é transversal a toda a maquinabilidade de uma peça, ou seja, que passa pelo desbaste, passa pelo pré-acabamento, passa pelo acabamento, passa pela furação, roscagem, erosão de penetração, erosão de fio, processos com robô, soldadura, pinning, que é uma microforja ou um endurecimento localizado de zonas de estampagem, endurecimento por laser, todos esses processos do fio a pavio, nós controlamos todo esse ciclo, ou seja, o cliente tem uma solução para todas essa tecnologia. Neste caso aqui, que isto foi um bocadinho rápido, nós já temos as topologias identificadas, aquelas que não foram, estes rajos laterais, por exemplo, nós sabemos que não foram, podemos fazer a separação, depois cada empresa trabalha da sua maneira, podemos definir por laterais, porque trabalhamos laterais, ou temos uma máquina de 5 eixos e ainda assim definimos por prioridade, ou deixamos o software trabalhar ele próprio automático, que é um bocadinho a escolha do cliente. Eu, uma vez definindo, faço a atribuição automática neste caso eu fiz o alinhamento e a ordenação de features, faço a atribuição automática de estratégias de maquinação e isto está feito. Eu não tenho que fazer mais nada, como operador. Outra vantagem que o Tebis tem, para além da partilha, é a capacidade que permite, uma vez um sistema bem integrado, o acolhimento de novas pessoas na indústria dos moldes, porque ninguém nasce ensinado, nós temos um percurso de aprendizagem, é preciso, digamos, ter aquele tato do aço, como se às vezes houve na indústria, e o Tebis acaba por ou manter na base de dados da empresa todos os processos disponíveis para novas pessoas que integrem e começarem rapidamente desde cedo a se tornarem produtivos. É uma crítica, por exemplo, nós temos alguns clientes que quando há uma transferência de pessoas entre empresas, por vezes até me dizem, aquele indivíduo trabalha em Tebis, mas ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada porque trabalhava tudo em automático na empresa anterior, ou trabalhava com grande automatismo. Pronto, há empresas que não se adaptam a isso, também é verdade. Esta automatização é um pouco exigente a nível da empresa, na medida em que requer alguma colaboração. Colaboração entre a parte do desenho, muitas vezes já há esse obstáculo, os desenhos têm que vir
com bem modelados e com algumas certezas, colaboração com os homens da produção, com os operadores de máquina que sabem os melhores parâmetros ou que têm uma ideia para aquela máquina do melhor parâmetro e da melhor maneira de executar, ou a ideia da melhor maneira de executar, e quando a empresa realmente colabora no sentido de encontrar o melhor processo mais eficiente e mais económico, esse processo fica guardado na base de dados da empresa e será replicado por qualquer pessoa, mesmo que sendo tu, que lá vais e carregas no botão e consegues programar, o que é fantástico. Eu já consigo programar coisas. E eu digo assim, se eu consigo, toda a gente consegue. Ótimo, ótimo. São tipo patinhas de elefante. Espetacular. Grande David. Então caminhamos aí para a reta final aqui do nosso direto. Eu até vou já mudar aqui o plano de fundo. Tu vai pensando nas notas finais e se queres acrescentar realmente mais alguma coisa. Eu vou já passar para um estado já quase de fim de semana. Ainda não. Ainda vou ter que ir trabalhar. Portanto, ainda continuo aqui em modo de trabalho. Portanto, grande David, antes de tu dares aí as notas finais, mais uma vez agradecer o facto de teres aceito o nosso convite, trazeres para nós, portanto, todos estes procedimentos e as mais-valias que realmente o TEBIS acrescentam ao mercado e ao setor produtivo, e, portanto, em nome da 3D-CAD e em nome de João Gomes, um enorme obrigado para a TEBIS e para o David em particular. Ok? João, eu é que agradeço a tua presença e a tua presença e a oportunidade de vir aqui falar. Já agora desafio, não está patente, esteve na Moplage, não está patente na EMAF. Há uma marca de equipamentos, pelo menos uma eu sei que existe, ou pelo menos está disponível, em que vocês podem ver, quem visitar a feira, pode ver a tecnologia TEBIS integrada na máquina, a trabalhar em automático, em que o operador apenas coloca o material na palete e sai a peça feita. Aquilo parece feitiçaria, não trabalha ainda, não está até ao nível que nós queremos, mas prometo que tem deixado algumas, ou pelo menos as pessoas têm visto, têm ficado boca aberta. E o lance, quem quiser ver. Então, e também disponível para ir portanto, ao chão de fábrica e para... Exatamente. Quem fazer... quiser pretender, nós também podemos fazer uma visita privada e normalmente essas coisas ocorrem por aí. Nós não vendemos máquinas, não vendemos ferramentas, não temos protocolo com ninguém. Nós, é como digo, eu apenas represento a TEBIS e fracamente. Mas quem estiver interessado sobre estes assuntos, pode entrar, quem tiver o contacto da TEBIS pode entrar em contacto comigo, ou se for da Zona Norte, com o meu colega Nuno Essa, ou com o João depois nos dará o contacto e nós entraremos em contacto. Poderemos fazer uma análise e ver um estudo com os interessados que queiram melhorar alguma parte do processo ou entender um pouco mais deste mundo TEBIS. Se quiserem avaliar o contexto da máquina, também o podem fazer, não há problema nenhum, há vários fabricantes, podemos falar de vários. Eu gostaria mais de que vissem o contexto do processo, que é isso que para mim faz a diferença, e terei todo o prazer em os acompanhar de forma a verem todo este processo de automatização. Ótimo. Nada melhor do que fazer na própria casa do cliente. Esta máquina ou este equipamento foi desenvolvido, este em particular que eu estou a pensar, foi desenvolvido inclusive com a ajuda de moldistas nacionais. É um equipamento nacional, estou a falar de equipamentos nacionais, não é preciso ser importado, por gente nacional, é um laboratório, começou por ser um laboratório de ideias malucas, e que se materializou e que está a trabalhar já em empresas e com grande sucesso, e já com esta automatização. E isso é um local onde se pode levar então potenciais interessados para visualizar o processo. Queiram ver o processo, para vos dar um pouco a ideia, aquilo que o equipamento faz no fundo há uma pré-preparação do trabalho numa palete para otimizar tempos. A partir daí o equipamento vai medir, digamos, o blanco real e confere com o blanco teórico programado, faz um primeiro desbaste à peça, automaticamente ele vai ver onde é que a peça existe na mesa, vai reposicioná-la virtualmente, a partir daí ele vai fazer essa preparação inicial, esse desbaste inicial, e começa a atacar a peça com base na biblioteca de processos tudo em automático. Ou seja, sai a peça, não sai acabada, infelizmente não chegamos aí, espero que consigamos chegar, mas já sai a peça com um grande grau de finalização de lá. Mesmo.
Ok, tem também uma outra empresa, provavelmente vossa parceira, onde será possível, se calhar, pronto, mediante essas questões logicamente de confidencialidade, será possível pegar num potencial interessado para visualizar ali de forma objetiva? É mais complicado. Temos várias clientes e as referências são públicas, nem sempre, às vezes, é possível visitá-las. Algumas empresas são mais abertas, outras empresas são mais fechadas. Nós normalmente temos um evento, este ano não ocorreu, o ano passado também não devido ao Covid, temos um evento que lidamos Open House. O Open House normalmente ocorre ali à volta de maio, abril, maio, fevereiro, março, abril, maio, por volta dessas alturas, em que reunimos todo o universo Tebis, e todo o universo Tebis é desde toda a estrutura Tebis, em que um cliente pode falar com o diretor-geral da Tebis e esgrimir os seus argumentos, como falar com vários clientes, e é normal estarem BMWs, Teslas, Volkswagens, Peugeots, vários fabricantes, com várias outras soluções, digitalização, engenharia inversa, e que é normal haver uma visita, digamos, quem quiser, existe normalmente uma visita nos dias que antecedem a uma fábrica normalmente escolhida, em que vamos demonstrar, digamos, uma área, ou a parte do planeamento, produção, ou a parte de fabricação, ou a parte, por exemplo, do trimming, de processamento de plástico laser, ou por fresagem, ou corte de água, ou jato de água, ou algo do género, em que o cliente pode ver, digamos, em pormenor, em detalhe, digamos, um exemplo. Também tenho conseguido trazer alguns clientes, ou transferir alguns clientes para outras indústrias, mas não temos problemas em ir à casa do cliente e fazer uma análise ao que ele tem e um comparativo, não temos esse problema e preferimos assim. Ótimo, ótimo. Fazer, estamos à vontade, ele também. É ali que está, exatamente, é ali que está. Eu costumo dizer... Se é aço, se é temperado, Eu costumo dizer, não vão pela minha palavra, que eu nem sei o que estou a dizer. Vamos ver no aço e depois o aço é que diz o que é que, se é verdade ou não. Ótimo, ótimo. Espetacular. Como diz o outro, o aço não engana. Muito bom, David. Foi um prazer enorme ter estado aqui. Para prazer foi o meu. Exatamente, portanto, agradeço. Eu é que agradeço. Toda a disponibilidade. Em nome da Tebis, agradecemos a oportunidade também, João, e espero colaborar. Precisares da nossa parte. Há aí outros temas que também era interessante falarmos. Também muitas vezes, porque eu já tive desse lado da parte do projeto, que eu não percebo de projeto de campo, como também não percebo de maquinação, pronto, lamento. Mas alguns desafios em termos de normalização, que muitas vezes é um bicho-papão para alguns clientes. Eu acho que era importante, e eu sei que tu tens soluções para isso, muitas vezes nós vamos a clientes em que parece que não há solução para o problema, e eu sei que tu as tens, e eu por vezes acho que ganhamos todos em tu realmente mostrares na tua área como se pode facilmente, com 2 ou 3 passos, agilizar aí muito a mecanização de uma peça e ganhar dinheiro, porque é o que estamos a falar, é ganhar dinheiro. Isto não são jogos, não são coisas para passar tempo, não são ferramentas bonitas que nós gostamos de ter ali, não, são coisas produtivas para ganhar dinheiro. Se não for assim, não vale a pena. Estamos a rentabilizar o nosso e o do cliente e de todos. Ótimo. Sim, senhora. Ferramentas de alta qualidade. Mais uma vez, aproveitar para a audiência para desejar um bom fim de semana. Portanto, tudo a correr bem. Votos de saúde, sorte e sucesso. Mais uma vez à Tebis e ao David Vieira, um enorme obrigado. Está bom? Tudo bom? Obrigado, João. Saúde. Tá, bom fim de semana. Mas obrigado. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Tá, Prazer, obrigado.